Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores. Porque cada espaço conta uma história. Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. Olá, Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa, combinando móveis e objetos com um pouco de poesia, numa curadoria feita com alma. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Ter um lugar ao qual pertencer é fundamental. Um lar singular e único para compartilhar momentos, lembranças, histórias. Habitar e Design, planejando novos tempos. Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores. Porque cada espaço conta uma história. Seleção Galeria do Arte. Essencial para a sua casa, você já sabe. Hoje a ideia é compartilhar alguns espaços, algumas ideias e, naturalmente, a gente vai fazer, sim, uma conexão com Casa Cor, porque ainda acontece até 3 de agosto e é só para que você sinta um pouquinho como as tendências de Casa Cor naturalmente influenciam um pouco a maneira como a gente enxerga também os espaços, principalmente naquelas referências de cor, dos padrões, e é isso que a gente vai brincar um pouquinho nessa nossa seleção Galeria do Arte. Vamos começar por esse ambiente inteiro que a gente tem como referência aqui, porque, primeiro, a gente vai encontrar aquele design orgânico para a mesa de jantar. A gente vê isso tanto na parte de cima da mesa, né, no tampo da mesa, mas também na base, que tem essa peça orgânica e aqui toda em madeira, em lâmina de madeira. E primeiro que esse tom mais mel, né, tá super em alta, e toda a peça toda em madeira é outra coisa que a gente viu numa frequência grande em Casa Cor. Agora eu vou chamar a atenção, vocês sabem que eu sou o louco das cadeiras, né? Olha que peça incrível que o pessoal selecionou para esse espaço aqui.
O tom de verde já é uma referência forte, a gente vem percebendo isso em muitos espaços. Aliás, tinha um espaço completamente verde em Casa Cor, que estava muito interessante pelas referências que trazia, mas a delicadeza do tecido, a estrutura em aço carbono e olha só o detalhe na parte de trás que dá aquele toque de sofisticação que a gente gosta demais, né? Peça linda, que compõe super bem com a mesa de jantar que a gente tem aqui. Agora, a gente vai para essa outra linha e vê um espaço completo e brincando também com esses tons de verde que a gente está comentando que estão muito em alta. O pessoal aqui adora a peça em couro, legítimo. Naturalmente isso agrega valor à peça, agrega design também e a composição com as poltronas. Além das cadeiras, eu sou um outro apaixonado pelas poltronas e adoro quando a gente pode compor dessa maneira como está. Aqui a gente tem o tecido, já nesse tom de verde também, e a madeira, né, que compõe a estrutura do móvel. É um clássico, a peça é linda e extremamente confortável e eu vou chamar a atenção para mais um detalhe. A gente às vezes fica imaginando que aqui na Galeria do Arte a gente vai encontrar móveis muito grandes, para espaços grandes, mas às vezes o seu espaço não comporta tanto, uma peça tão grande, e aqui a gente consegue perceber exatamente nesse ambiente uma composição bem legal e assim perfeita para um apartamento ou uma casa não tão grande. A gente começa mostrando ambientes completos aqui na Galeria do Arte para lembrar que no decorrer desses 28 anos, né, de atividade da Solange Duarte, a loja veio naturalmente evoluindo, ampliando a maneira sua de atuação e muito além dos objetos de decoração. Hoje a gente tem toda essa linha de mobiliário absolutamente completa, reforçando então a Galeria do Arte vai muito além dos objetos de decoração, mas também todo o mobiliário e complementos que fazem a sua decoração aquele charme. Outra observação de Casa Cor foram os tons terrosos, que vieram realmente muito fortes em muitos ambientes e naturalmente influenciam um pouquinho a nossa visão. Aqui nesse espaço a gente tem dois pontos bem legais, que é o uso desses tons, dos tons terrosos pontuados aqui e ali, com as almofadas, o banco, não é? E também uma outra aposta, eu diria, de Casa Cor, que são os tons de madeira escuros. Olha esse aparador, que peça maravilhosa, que peça incrível, e tem novamente um pouco desse design mais orgânico, com uma base sólida, forte, e o tom de madeira mais escuro, que é, sem dúvida, uma tendência forte que vem por aí. A gente viu muito os tons escuros na madeira em Casa Cor. E aqui a gente tem os veios aparentes, isso tudo dá um toque bem legal. Agora, na decoração, uma outra observação como tendência que a gente observou, que é o boho chic, né? Aquelas peças de cerâmica. A gente poucas vezes a gente viu peças em vidros, muranos, né? Muito clássicos no decor. E a gente vem para essa linha um pouco mais
levadas para o natural. E a brincadeira, acho que do Boho Chic é exatamente isso, né? Trazer as cerâmicas e novamente puxa os tons terrosos que acabam sendo elementos fortes na decoração. Não é surpresa para ninguém a minha paixão por cadeiras, por poltronas, e olha que peça linda que a gente tem aqui. Eu diria que tem um design até meio que oriental, ou lembra um pouco do mobiliário de Sérgio Rodrigues, por exemplo, que eu acho fantástico, né? E justamente são as madeiras torneadas, né, que dão um toque bem especial. Aqui a gente tem 3 elementos que formam essa peça que eu acho que são incríveis. A madeira, com essa tonalidade mais pro teca, né? A estrutura em metal, né? Aqui que suporta os braços, e um pouco desse design que lembra assim um móvel quase oriental. Agora, detalhe importante é que esses móveis, principalmente poltronas, sofás, hoje em dia, a gente tem um acabamento tão interessante na parte de trás que esses móveis são para ser vistos mesmo soltos, né, dentro dos ambientes, né? Então, quase sempre explorando um pouco também as costas do móvel, que são bastante são lindas, um design encantador, né? Falando um pouco das mesas de centro, nos outros ambientes a gente já viu isso, mas é essa possibilidade de você compor com mais de uma peça, né? E sempre brincando um pouco com as linhas mais orgânicas, que acabam estando aí muito dentro das tendências atuais. A gente observou isso também em Casa Cor, e aqui a gente já percebe duas composições, né, de certa maneira, onde a gente tem a terra, as cerâmicas, essa brincadeira, aquela ideia do boho chique, mas você vê que é possível combinar com colares sofisticados e com outras peças de decoração um pouco mais contemporâneas. Então dá para a gente fazer uma brincadeira aí bem sutil, bem elegante e curiosa também. A gente vive um momento do decor mais nostálgico, e dá só uma olhada no design dessa peça. Esse sofá, que tem cara de sofá confortável, esse toque dos braços, o design da peça, lembram muito móveis dos anos 1950, 1960. Claro que com essa releitura, né, com o espaço mais contemporâneo, os materiais, inclusive aqui esse linho, né, que dá esse ar de sofisticação. O linho com essa referência aqui ao couro, né? Muito elegante, um sofá robusto e aquela cara de peça confortável. Não tenho certeza se é por causa do inverno, mas a gente tem procurado espaços mais aconchegantes. E dá uma olhada só no design dessa poltrona, que a gente pode muito bem usar para aquela poltrona numa suíte, por exemplo, ou num cantinho da sala, para aquele conforto, aquele cantinho de leitura que a gente gosta. O design é lindo e novamente brinca tanto com o tecido bouclé, o tom de madeira e a estrutura em aço carbono, e aí com pintura eletrostática. A peça é super elegante, esse espaldar mais alto justamente inspira aquele conforto. Dá para você imaginar com uma mantinha colocada aqui, aquela casa que tem lareira aqui no Jardim Acapulco, seria bem bacana justamente por conta desse conforto, aquele conforto para você relaxar, ler um bom livro, ou até aquele cochilinho, né, da sesta, super bem-vinda nessa estação.
quem não gosta de conforto? E naquela sala de TV, naquele home theater ou home cinema, um sofá como esse seria super bem-vindo. O tecido super confortável, muito agradável, a proporção também do móvel, o super conforto que a gente tem. Agora tem um detalhe bem legal que dá para a gente pensar aqui. Assim ele tem essa cara de chaise, né? Mas você pode recolher o encosto e ele vai para aquela linha que lembra o sofá de living, não é? Um pouco mais curtinho, também confortável para você sentar. Não é um móvel para você usar a parte de trás, não é aqueles sofás que nós temos a parte posterior para você dividir, por exemplo, como um sofá de ilha. Não é isso. Ele é uma peça onde você pode movimentar o encosto, né, para transformar num sofá de living ou, na primeira opção, a ideia da chaise. Legal, hein? Eu gosto sempre de pensar num decor high-low. Cláudio, o que é isso? É a ideia de que no meu decor eu posso ter um investimento mais alto numa peça de design que eu acho que seria imprescindível para aquela decoração, mas optar por alguns elementos que possam fazer um equilíbrio, né, dentro daquele orçamento que a gente pensou, né? A gente não precisa prescindir de jeito nenhum de qualidade do mobiliário, mas a gente pode pensar nesse equilíbrio com as peças de decoração, alguns complementos e pelo leque amplo que a gente encontra aqui na Galeria do Arte, a gente consegue fazer toda essa composição de uma maneira bem racional, eu gosto de chamar assim. Então, esse espaço, por exemplo, é mais ou menos o tamanho da minha sala, na minha casa, e daria justamente para compor dessa maneira. Eu não abriria mão de jeito nenhum dessa poltrona de design. Olha que peça incrível, que peça linda, que eu poderia pensar é aquele investimento que eu quero fazer. Eu não quero abrir mão dessa peça. Mas às vezes é uma peça única e todo o complemento eu consigo conciliar de uma maneira bem inteligente, não é? É isso que a gente vai encontrar aqui. Brincando ainda nesse boho chic que a gente vem falando, né? Os tecidos nesse linho, né? Que tem um toque super gostoso. Essa peça ele vai mais para aqueles tons de bege que voltaram fortes, né? Pontuado com o verde e, naturalmente, os tecidos muito confortáveis e os objetos de decoração que trazem um pouco dessas referências, né? Esse boho chic que a gente fala tem um pouco dessa linha, um pouco dessa mistura das peças que ficam super, super elegantes. Na linha de decoração, vejam só que ainda permanece uma forte tendência com os colares. Aliás, eu acho que eles combinam super bem e principalmente essa referência que a gente tem com os cristais e os minerais, né, que de alguma maneira até influenciam na nossa saúde, além de serem peças lindíssimas, né, que combinam super, caem super bem em qualquer decoração. Olha que peça bonita para compor numa decoração. É um terço, na verdade, não é? E com os cristais. Eu acho que além dessa questão afetiva aí, né, da peça em si, você também tem a energia das pedras, né, ou dos cristais na vida da gente, né? Agora dá só uma olhada nessa composição
com 2 poltronas, ela caberia muito bem num espaço de conversê, ou como foi criado aqui, compondo com essa ideia do bar. Aqui à frente, esse carrinho aparador, né? É um carrinho com aquela cara de carrinho de bar, mas com essa estrutura, novamente, estrutura metálica, a madeira, essa roda, na verdade, que compõe aqui, é um espaço bem simpático. Imagina você aqui desfrutando um bom vinho, né? Tomando uma bebida gostosa e batendo papo. Que tal? Poltronas, 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 como elas ficam gostosas em espaços, compõem cantinhos, compõem a sua sala. E aqui a gente tem uma peça muito linda dentro dessa linha, né? Onde a gente tem madeira, estrutura metálica, coríssimo, e esse toque, esse buclé, não é aquele buclé mais grosso, né? É um buclé delicado, é quase a sensação de que a sensação do linho, né? Pelo conforto que a peça tem, né? É uma peça linda que caberia certamente num cantinho da sua sala. E a gente fecha o nosso Seleção Galeria do Arte com a poltrona Jalapão. Essa peça que acabou de chegar aqui na loja e é uma referência ao cerrado brasileiro. Formas orgânicas e detalhes culturais locais oferecem conforto e estilo, inspirados pela biodiversidade e a beleza da região. A poltrona apresenta um design que evoca elementos característicos do cerrado, como formas orgânicas e linhas suaves que lembram as curvas das dunas de areia, cachoeiras e formações rochosas. A poltrona não apenas celebra a beleza e a biodiversidade do cerrado brasileiro, mas também oferece uma experiência de conforto e estilo que captura a essência única e inspiradora dessa região do Brasil. Hoje, no nosso Seleção Galeria do Arte, você entendeu ainda mais que a Galeria do Arte vai muito além dos objetos de decoração e os quadros. Você pode encontrar aqui móveis e complementos, estofados, poltronas, cadeiras, mesas de jantar e todo tipo de complemento para a sua decoração. São 28 anos de experiência da Solange Duarte nessa curadoria absolutamente cuidadosa que a gente encontra aqui na Galeria do Arte. Mas você não vai ficar só curtindo as imagens que a gente compartilhou neste conteúdo. O legal é você vir até a loja, conhecer pessoalmente, item a item, espaço por espaço, e ficar naturalmente imaginando essas peças na sua casa, para aquele decor charmoso e elegante. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores, porque cada espaço conta uma história.
Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa, combinando móveis e objetos com um pouco de poesia, numa curadoria feita com alma. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores. Porque cada espaço conta uma história. Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte, essencial para a sua casa.